O golpe civil e militar foi, na realidade, um fato histórico que ocorreu em 1964, num contexto extremamente marcado por um processo de ascensão das forças democráticas e progressistas que atuavam nos movimentos sociais brasileiros, seja o movimento operário, seja no movimento operário com a central geral dos trabalhadores, seja no movimento rural com as ligas camponesas de Chico Julião, liderado por Chico Julião, seja no movimento estudantil liderado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pela União Nacional dos Estudantes, seja também nos movimentos culturais, com a participação ativa da UNE e dos centros populares de cultura, seja em alguns governos democráticos, populares, como o governo do Miguel Arraes, aqui em Pernambuco. O fato é que a década de 50 e os anos iniciais dos anos 60, havia no Brasil um clima de euforia, de entusiasmo e de ascensão desses movimentos sociais. E esses movimentos sociais traziam a pauta de um processo de reformas que foi materializado pelo presidente da época, o presidente João Goulart. O golpe, na realidade, que teve um apoio da sociedade civil, dos setores ultraconservadores da sociedade, que foi, inclusive, às ruas, eles foram às ruas, né, e deram, inclusive, aval para que o golpe ocorresse, na famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, onde setores ultraconservadores da igreja praticamente apoiou o golpe civil-militar, razão pela qual nós não podemos tratar o golpe como sendo um golpe meramente militar. O golpe, ele tem uma ressonância na sociedade civil, nesses setores ultraconservadores, que, porém, não podemos dizer que eles representassem a maioria da população brasileira. Esses setores representavam uma parte da sociedade brasileira, porque a maioria, inclusive, apoiava o presidente João Goulart, de acordo com pesquisas da época. Mas esses setores ultraconservadores, de fato, apoiaram o golpe, e os militares fizeram um golpe, não com a motivação de pôr fim ao comunismo, porque João Goulart não era comunista. Não para combater um perigo vermelho, argumento usado por Vargas para implantar a ditadura durante o Estado Novo, porque não havia efetivamente um perigo real de o Brasil viver uma revolução nos moldes da Revolução Bolchevique, nem muito menos da Revolução Cubana que acabava de ocorrer aqui nas Américas. O fato é que a Revolução Cubana, um clima de fluxo, de ascensão dos movimentos sociais no Brasil e de uma pauta progressista, democrática, que era uma pauta, por exemplo, que trazia a luta por reforma agrária, trazia a luta por uma reforma universitária, trazia a luta por uma reforma urbana que pudesse resolver a questão da habitação popular no Brasil, que era um problema seríssimo. Na realidade, essa problemática do Brasil não era uma problemática apenas do Brasil. Nós tínhamos, nos anos 60, como temos ainda hoje, problemas estruturais que estão relacionados com o processo de colonização europeia na América. A escravidão deixou, assim como o latifúndio, deixou marcas profundas na sociedade brasileira, de maneira que havia uma necessidade real, como ainda há hoje, de se promover reformas estruturantes na sociedade brasileira. E o governo João Goulart, ele tinha uma predisposição a apresentar à sociedade brasileira
essas reformas. Como ele não tinha um parlamento muito simpático à ideia, ele tentou fazer essa reforma com base no apoio popular dos movimentos sociais. De maneira que o golpe civil e militar, ele foi dado, de fato, contra essas reformas. O golpe, ele é antirreformista, não é anticomunista, como os militares falam até hoje, por um medo de uma possibilidade de implantação do comunismo. Na verdade, não se tratava de comunismo nenhum que estivesse sendo implantado. O que estava sendo implantado, na verdade, era um conjunto de reformas promovido por um governo democrático, que não tinha nada de comunista, era um governo democrático e reformista. Só que o governo norte-americano, né, o Pentágono, não aceitava essa política reformista do Brasil e de alguns países, inclusive da América, porque esse golpe e essa política reformista não era apenas do Brasil. Assim como o Brasil, que queria atacar esses problemas estruturais herdados do processo colonizatório, que ainda tem marcas profundas ainda hoje, os países aqui na América do Sul também tinham essa intenção. Razão pela qual o golpe ele ocorrerá no Brasil em 1964, no caso ele ocorreu em 1964 no Brasil, no dia 1º de abril, mas também ocorreu nos outros países da América do Sul, né? A Argentina também foi vítima do golpe, o Chile também foi vítima do golpe, enfim, os países que estavam buscando enfrentar esses problemas, né? No caso do Chile, o governo, inclusive democrático, do Salvador Allende, que sofreu o golpe anos depois, em 1973. Essa tua pergunta tem muito a ver com o que o Juan falou. Os anos 50, né, esse contexto de Guerra Fria, ele surge quando? A partir do pós-Segunda Guerra Mundial, que vão ser formados os blocos, né, o bloco capitalista, o bloco socialista, e essa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Entretanto, nos anos 50, com a eleição de Getúlio, né, com a volta de Getúlio, depois da fase ditatorial, um projeto de nacional desenvolvimentismo, ele é colocado para o Brasil. Esse projeto, inclusive, vai disputar com um outro projeto, também nacional, também desenvolvimentista, com uma perspectiva de associação capital externo. E é exatamente essa disputa entre o que Juan chamou de nacionalismo e entreguismo, que era o conceito, a formulação que se fazia, os movimentos sociais, a própria esquerda no Brasil, naquele período, que estava em conflito no Brasil nos anos 50 e no início dos anos 60. Nesse período, também, é que o Brasil, assim como os países da América Latina, também vai estar discutindo esse problema da América Latina do ponto de vista da inserção da América Latina, de toda a América Latina, no contexto da divisão internacional do trabalho. Como a América deve se situar? Historicamente, desde a chegada lusitana e a chegada espanhola nas Américas, a inserção das duas potências ibéricas que colonizaram a maior parte da América se deu nessa perspectiva de transformar a América num grande fornecedor de matéria-prima para as grandes metrópoles europeias. O que se discutia nos anos 50, nos anos 60, era de se construir um novo paradigma para a América Latina. O que estava ocorrendo na América Latina? Um processo de transição dentro da sociedade agrária, rural, exportadora, para uma sociedade industrial. No Brasil, inclusive, esse processo de industrialização, ele vai ocorrer notadamente com Vargas e, posteriormente, com o próprio Juscelino,
aliado ao capital estrangeiro. Então, figuras como, por exemplo, Celso Furtado, né, que Juan, nas entrelinhas aí, citou, o movimento cepalino, né, Juan, que fazia essa discussão sobre que perspectiva de desenvolvimentismo o Brasil deveria ter, levava o Brasil a fazer uma profunda discussão, mas não apenas o Brasil, mas a América Latina como todo, inclusive os nossos países vizinhos aqui na América do Sul. O golpe civil-militar no Brasil, ele vem exatamente com propósito, com a intenção de se promover uma ruptura nesse projeto que estava sendo construído, que era um projeto desenvolvimentista e de menos dependência em relação ao capital estrangeiro, em especial o capital norte-americano. Por isso que os Estados Unidos não tinham interesse. O golpe civil-militar, ele completa 60 anos e ele não pode ser compreendido apenas nessa dimensão do passado. 64 trouxe para o Brasil um atraso em vários aspectos. Um atraso que eu diria que em todos os sentidos. Se você pegar, por exemplo, o aspecto da ciência, da tecnologia, que é um aspecto que o Juan levantou de forma muito inteligente na fala dele, ao tratar do papel das universidades brasileiras, ele queria se referir a isso, né? Que é a universidade, pela sua natureza institucional, um centro de produção de ciência e tecnologia. E é exatamente essa uma das razões fundantes do processo de repressão feito pelos militares durante 21 anos de governo militar no Brasil, para impedir exatamente o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Por quê? Porque não se pode, Carlos, pensar num projeto de nação sem pensar em ciência e tecnologia. Sobretudo no mundo de hoje. O Brasil, por exemplo, depois de 21 anos de ditadura, e depois de 40 e poucos anos de transição democrática, eu acho até engraçado, vem 21 anos de ditadura e 40 e poucos anos de transição democrática. Quando é que vai parar a transição democrática? Quando é que vai parar essa transição democrática? Quando é que nós vamos ter uma democracia com estabilidade no Brasil? Quando? Depois de 21 anos de ditadura, 40 e poucos anos de transição democrática. Uma democracia que sabe-se lá quando vai ter um grau de estabilidade. Nessa democracia, né, tão frágil como nós estamos vendo hoje, o Brasil depende profundamente de ciência e tecnologia, do conhecimento científico, de inovações tecnológicas. O Brasil não tem condições de lançar um satélite. O Brasil passou 21 anos numa ditadura e, em 2024, não tem condições de lançar um satélite, não dispõe, inclusive, de mísseis, não possui estrutura naval independente, não consegue fabricar um avião, porque não tem peça, inclusive, para reposição. Por isso o Brasil só faz montar. Esse é o legado das Forças Armadas no Brasil, depois de 21 anos. É tão interessante a gente discutir com as pessoas que elogiam, inclusive, a ditadura e que dizem que o Brasil avançou durante a ditadura. Poxa, que avanço foi esse? 40 e poucos anos depois, as Forças Armadas no Brasil, o Estado brasileiro não consegue produzir essa ciência e tecnologia, essas inovações, esse conhecimento científico que qualquer Força Armada do mundo tem como prioridade para ela. Mas nós temos no Brasil, certo, uma Força Armada que sequer discute a sua supremacia aeronaval. Se falar, por exemplo, em Força Armada no Brasil hoje, sem pensar em supremacia aeronaval, em detrimento da terrestre, é algo surreal. Principalmente se tratando de um país continental como o Brasil. Como é que nós vamos ter soberania nacional? Como é que nós vamos proteger as nossas fronteiras se nós não temos ciência e tecnologia? Vai ser com efetivo de homens? Protegendo toda a nossa fronteira? Uma fronteira continental como a nossa?
Ora, gente, os portugueses não conseguiram fazer isso, inclusive, no início do processo colonizatório, com as expedições guarda-costas, comandada por Duarte da Costa, onde se tentava, naquela época, impedir o contrabando do pau-brasil promovido pelos franceses no início do nosso processo colonizatório. Parece que o tempo passou e nós ainda tentamos, de maneira extremamente incompetente, falar em defesa nacional com essas forças armadas que aí estão. Uma força armada, por exemplo, que gasta quase 80% do que recebe com o salário da tropa. Como é que uma força armada que gasta todos os seus recursos, praticamente, quase 100% dos seus recursos com salário, como é que nós podemos falar numa força armada eficiente, como nós podemos falar em soberania nacional, em defesa nacional? Como? Nós precisamos discutir, na minha opinião, o golpe de 64 nessa perspectiva. Primeiro, na perspectiva onde nós não podemos ter amnésia em relação ao que ocorreu em 64. Sim. Não podemos ter esquecimento em relação ao que ocorreu em 64. Por que esse golpe ele está tendo tanta repercussão no ano de 2024? Vamos parar, vamos refletir por quê. Por que quando se completou 40 anos do golpe, quando se completou 50 anos do golpe, por que não se teve toda essa comoção para se discutir? Toda semana eu participo de 2, 3 debates em relação ao golpe 64. Aos 60 anos do golpe 64. Mas por quê? Nós não podemos esquecer que todo esse clamor para se debater isso aqui está profundamente relacionado com uma tentativa recente de golpe. A tentativa recente de golpe, ocorrida no 8 de janeiro de 2023, trouxe para o centro do debate, para a ordem do dia, discutir o quê? Discutir essa tradição golpista que tem as Forças Armadas. Sim. Que ao longo do processo republicano do Brasil, construiu, a partir da própria proclamação da República, do senhor Deodoro da Fonseca, do Marechal Deodoro da Fonseca, um golpe de Estado do imperador Dom Pedro II. E aí, historicamente, vários sucessivos golpes foram sendo dados ao longo de toda a República. A história da República no Brasil não é um golpe, é uma história de golpes. E todos com a participação militar. Ora, para que eles governassem, como foi em 64, e horas para um civil governar, como foi em 1930, no golpe dado contra as oligarquias que levou Vargas ao centro do poder. E Vargas foi mantido 15 anos com forte apoio militar. E quando termina a ditadura Vargas, quem vai disputar as eleições no Brasil? 2 militares. O brigadeiro Eduardo Gomes, a eleição de 46 foram 2 militares que disputaram, né? Dutra, General Dutra. Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes, ou seja, 2 militares vão disputar a presidência da República, né? Então a gente precisa, Carlos, na minha percepção, discutir 64 sem medo. Nós não podemos ter medo de discutir 64. Nós não podemos ter medo, por quê? Por que teria medo? Nós precisamos discutir 64. O que ocorre no Brasil hoje, esses posicionamentos, a gente precisa chamar a atenção, refletir sobre isso. Refletir por que um governo progressista, né, que não é um governo revolucionário, não é nada disso, é um governo progressista, que tem relações com os movimentos sociais, mas está longe de ser um governo de esquerda, nós sabemos disso. Mas por que um governo progressista veta, por exemplo, os atos alusivos aos 60 anos do golpe, 64? Vamos tentar responder. Por que um governo progressista, por exemplo, veta a criação de um museu de memória da ditadura no Brasil? Carlos, que você sequenciou, na nossa percepção, eles estão profundamente ligados a um fato. Qual? A maneira com que
a ditadura terminou no Brasil. 1979 explica muito o que está acontecendo hoje. A anistia, como ela aconteceu no Brasil. Para a época, foi o máximo que se conseguiu, foi aquela proposta de anistia que nós conseguimos aprovar, que nós não conseguimos aprovar, perdemos 4 votos. E que terminou sendo um outro texto, que não era o texto original. A partir dali, nós tivemos um processo de abertura controlada pelos militares e sem, evidentemente, a justiça de transição, que brilhantemente o professor Juan já descreveu e que eu não vou falar sobre isso, porque ele fez uma apresentação do conceito de justiça de transição extremamente oportuna. Ele descreveu perfeitamente o que é justiça de transição. A ausência dessa justiça de transição é diferente de outros países que viveram regimes ditatoriais, terminou fazendo com que o Brasil fechasse esse ciclo da ditadura, mas não houvesse concretamente punibilidade para aqueles que promoveram, em nome do Estado brasileiro, os crimes que nós assistimos. E aí, na nossa percepção, os militares, mesmo derrotados no colégio eleitoral, eles não foram para os quartéis dormir. Eles montaram um projeto de volta ao poder. E acredito que esse projeto de volta ao poder, ele terminou sendo materializado através da candidatura do Bolsonaro. Se você observar, por exemplo, eles concedem uma anistia controlada por eles, nós não conseguimos aprovar a emenda Dante de Oliveira, em 84, e aí nós tivemos que eleger um candidato com vínculos com ele, inclusive no passado, que foi Sarney, que quem terminou concretamente assumindo o papel da transição. Posteriormente, nós tivemos na Constituição um cavalo de Troia. Qual foi o cavalo de Troia? No texto constitucional, na Constituição de 1988, o artigo 142, que terminou tutelando o Estado brasileiro, as Forças Armadas, durante o processo de transição. Então, eu queria também aproveitar esse espaço para dizer que isso, por si só, não resolveria. No Chile houve prisão e tudo mais, e lá não resolveu, não. A prisão dos responsáveis pelas torturas, as mortes e tudo mais, seria importante para a memória, a verdade, mas não resolveria. Por quê? Porque, na minha percepção, o professor Manuel Domingos, ele está profundamente correto quando ele analisa essa questão das Forças Armadas. Quando ele diz o quê? Que é preciso, mais do que ter punido os militares que cometeram os crimes, e deveriam realmente ter sido punidos, mas é necessário fazer uma reforma nas Forças Armadas, repensar as Forças Armadas. É preciso criar um projeto de Forças Armadas para o Brasil que não existe. Certo? Nós terminamos, por exemplo, a ditadura e estamos no processo ainda longo de transição, né? Construímos o Estado Democrático de Direito agora. Mesmo dentro do Estado Democrático de Direito, o que acontece nos quartéis? Você entra num quartel, aí tem Viva Castelo Branco. Você entra num quartel, aí você encontra o patrono do Exército Brasileiro. Quem é? Caxias. Mas quem foi Caxias? Caxias foi um genocida que usava do expediente da força para quê? Para conter, exterminar as revoltas populares que ocorreram no Império Brasileiro. E ali está, inclusive, o início dessa perspectiva histórica, tá certo? De visão das Forças Armadas do Brasil de inimigo interno. E o inimigo interno quem é? São as camadas populares. O inimigo interno é exatamente aqueles que buscam por transformações e tudo mais no país. Quando, na verdade, as Forças Armadas têm que ter um inimigo externo. Não pode haver inimigo interno.
Porque as Forças Armadas, ela representa toda a sociedade. Como tal, ela tem que primar pela coesão da nação e não pela divisão da nação. Quando você estabelece o inimigo, o combate e o persegue. Aí você está dividindo a sociedade ao invés de estar unindo a nação, a pátria. Outra coisa que me chama a atenção, nós acabamos com uma ditadura militar, reconstruímos o Estado Democrático de Direito, mas os militares, todo 31 de março, comemora, faz bolo, faz festa, canta parabéns para o que eles chamam de Revolução de 64. Amigo, nem viva Castelo, nem viva 31 de março, nem viva Caxias, nem viva a Revolução de 64. Nada disso pode acontecer. Faltou, e falta ainda, porque eu não vejo no governo Lula isso, um governo que tenha a capacidade de comandar as Forças Armadas, até porque isso é uma prerrogativa constitucional. O presidente da República, ele é chefe supremo das Forças Armadas. Está lá no artigo constitucional, está lá no artigo 142, ou seja, o presidente da República tem poder sobre as Forças Armadas de comando, e as Forças Armadas têm o dever constitucional de obediência ao presidente da República, e, inclusive a Força Armada é uma instituição de disciplina e obediência. Então não pode passar por cima do comando das Forças do presidente da República. Mas o que acontece no Brasil? É que na história da nova República, nem Sarney fez, nem Fernando Henrique fez, nem Lula fez, nem Dilma fez. Essa é que é a realidade, e nem Temer. Talvez, ironicamente, o único governo que se sobrepôs às Forças Armadas no Brasil foi o governo Bolsonaro. Vocês já pararam para pensar nisso? Bolsonaro não respeitava general. Ele mesmo sendo um ex-capitão do Exército, ele não respeitava general nenhum. Ele gritava com os generais, ele dava ordem aos generais, começando pela própria chapa lá, da qual ele concorreu ao presidente da República. Ele era um capitão, candidato a presidente da República, e o vice era um general. É um equívoco profundo achar que debater os 60 anos do golpe de 64 é remoer o passado. É um equívoco profundo e isso só desgasta o governo. A sociedade, ela vai debater, como está debatendo. Por quê? Porque esse fato deixou marcas indeléveis na sociedade brasileira. Isso é fato. Nós temos o próprio Juan aqui participando, familiares que foram vítimas desse processo. Amanhã vai ter mais uma filha de um ex-preso político torturado e quase assassinado lá ainda durante os governos militares, né? Enfim, existem famílias que gritam por justiça, que ainda não aconteceu. Então, o governo, ele equivocou-se profundamente, eu queria registrar isso. Eu compreendo, né, as dificuldades do governo, eu compreendo, e só, assim, uma informação muito peculiar, muito reservada, poderia, por exemplo, fazer com que eu compreendesse o posicionamento, né? Eu espero que isso a gente tome conhecimento depois, para justificar aquela posição. Mas o fato é que as Forças Armadas estão extremamente fragilizadas. Esse era um momento importantíssimo para a gente discutir essas questões, porque há uma fragilidade eminente nas Forças Armadas, por causa dessa aventura bolsonarista a quem elas aderiram, né? E, nesse momento, uma reforma militar seria algo importantíssimo, como uma necessidade no Brasil. E quanto mais essa reforma militar demorar no Brasil, maior é a possibilidade de uma ruptura, como se tentou fazer do 8 de janeiro.